Nesse vídeo nós vamos analisar as questões de biologia da prova do Enem do ano de 2003. Começaremos então pela questão 17, que é uma questão aqui que envolve um gráfico, então uma das competências que o Enem gosta de testar nos participantes é a capacidade de ler gráficos e extrair informações de estruturas, né, gráficas e enfim. E nessa questão aqui, basicamente a pessoa teria que descobrir, entender a partir do gráfico em que horário dois indivíduos que haviam ingerido álcool poderiam então dirigir, dado que existe um limite máximo de quantidade de álcool no sangue para a pessoa poder então assumir a direção de um veículo. Só para lembrar, toda vez que eu colocar uma questão, vocês podem pausar o vídeo, ler com calma e atenção, tentar uma resolução e em seguida venham para a resolução com comentários. Então aqui nós tínhamos dois indivíduos, né? Um em jejum, que ingeriu álcool em jejum, e o outro que ingeriu álcool após o jantar, ou seja, estava com a barriga cheia, como comumente falamos. O indivíduo que estava em jejum, ele vai ter uma resposta em relação ao processamento do álcool, né? O álcool vai demorar um tempo para sair do organismo dele, enquanto que o indivíduo que havia ingerido, né, alimentos, estava saciado, vai ter uma outra resposta, uma resposta diferente. Isso está no gráfico. Então, assim, eu tracei aqui algumas linhas para ajudar, né, na visualização disso. O indivíduo em jejum, então, é essa linha amarela. Eu espero que vocês estejam conseguindo ver as cores. E o indivíduo que havia jantado é a linha verde. Repare, então, que o limiar é 0,6 gramas por litro de álcool no sangue. Então, o indivíduo verde ele atingiria esse 0,6 3 horas depois, né, da ingestão do álcool. Enquanto que o indivíduo que estava em jejum atingiria esse valor 4 horas e meia aproximadamente, né, após a ingestão do álcool. Ou seja, retardou o decréscimo do álcool no sangue desse indivíduo. Portanto, a resposta seria a letra C, porque a gente tinha que falar respectivamente, né? Sempre se liguem nisso, né? Respectivamente. Quando tem a palavra respectivamente é o seguinte: tem que ser na ordem que o comando colocou. Então, o comando colocou primeiro o indivíduo que bebeu após o jantar e depois o indivíduo que bebeu em jejum. Então, respectivamente, teria que ser primeiro o que jantou e depois o em jejum. Então, a gente colocou primeiro o verde, né? Que seria 3 horas, depois o amarelo, que seria 4 horas e meia. São esses segredinhos, né, que tem que prestar atenção na questão para não cometer erros bobos. Na questão 18, temos aqui então a embalagem de um antibiótico, né, na qual estava escrito: o medicamento atua por inibição da síntese proteica bacteriana. E o comando, né, pergunta: podemos concluir a partir dessa frase que a resolução é a letra E, né? A partir dessa frase, podemos concluir que o antibiótico interrompe a produção de proteínas das bactérias causadoras da doença e etc. Assim bloqueando as funções vitais. Repara que a letra A falou que o antibiótico impede a fotossíntese. Vamos imaginar uma bactéria que esteja no nosso trato gastrointestinal, por exemplo. Ela não faz fotossíntese, porque para fazer fotossíntese ela tem que receber luz do sol. Então, no máximo, uma bactéria, por exemplo, que tivesse na nossa pele, no máximo. Mas ainda assim, imagina que uma bactéria que está nos parasitando, ela provavelmente é heterotrófica, então ela dificilmente faria fotossíntese. Claro, não vou elaborar muito em cima disso não, só estou tentando assim, né, colocar como que provavelmente não é fotossíntese o problema aqui. A letra B diz que altera informações genéticas. E essas coisas aqui de altera informações genéticas, isso aqui geralmente está errado, tá? Drogas e medicamentos não vão, a princípio, né, alterar informações genéticas. Então, assim, geralmente a gente desvia dessas alternativas aqui. A letra C diz que dissolve as membranas das bactérias. Repara que a frase fala inibição da síntese proteica. A membrana, ela é constituída, né, tem proteínas, mas a base dela são fosfolipídios. É mais próximo das gorduras. Então, assim, a dissolução da membrana teria que envolver algum princípio teria que agir nos fosfolipídios e não em proteínas. E a D diz que elimina os vírus causadores da doença. Não vou nem comentar, né? Obviamente, errado. A questão 19 é uma questão sobre um assunto que a gente já comentou em provas anteriores, acho que na prova de 1999, que é essa coisa, né, dessa relação soro-vacina, as diferenças entre soro e vacina. Ah, é um teminha bem legal, bem interessante. E a questão está querendo saber o seguinte: assumindo-se as diferenças entre vacina e soro,
o soro deveria ser usado quando? E aí a pessoa vai concluir que o soro seria mais indicado quando uma criança for picada por uma cobra peçonhenta, por exemplo. O soro antiofídico, por exemplo, né? Contra toxinas de animais peçonhentos. Eu coloquei aqui, né, pra gente recuperar aqui, ó, Enem 1999, questão 43, tinha, né, aquele gráfico, né, com a resposta soro-vacina. Quem assistiu o vídeo tá lembrando. E eu coloquei também aqui uma questão, porque geralmente quando a gente fala assim, os anticorpos, por exemplo, esse gráfico aqui, isso aqui é uma super simplificação de como é uma resposta de anticorpos no nosso organismo. Não vou entrar muito profundo, mas no mundo real, né, a gente esperaria assim que a relação de anticorpos numa resposta a uma determinada ameaça, uma determinada doença, seria mais próxima disso aqui. Repara que tem vários anticorpos envolvidos. Você tem um IgG, IgM, IgA. Existem outros, né? IgE, IgD. Enfim, existe toda uma gama de anticorpos que estariam atuando ali em conjunto, cada um num momento e com uma dinâmica diferente, né? Repara então aqui que o IgM, para essa resposta aqui específica, né? O IgM ele tem um aumento, depois ele cai. Aí vem o IgG, esse azul aqui, ele vai até o mais alto. Então, assim, resposta de anticorpos é uma coisa complexa, certo? Que a gente pode simplificar dessa forma aqui, apenas está dando a ideia, né, de que eles eventualmente caem, né? Você recebe, uma pessoa que recebe como um coquetel de anticorpos, ela vai receber uma carga e eventualmente eles vão diminuindo. Essa que era a ideia daquela questão que a gente fez lá na prova de 99. Repara que aqui, né, você começa de baixo e ele aumenta. Então isso aqui pode ser dois cenários. Pode ser tanto uma vacina, como pode também ter sido a pessoa ter sido infectada por um patógeno, por um vírus, por exemplo. Essa resposta aqui ela é mais provável de ter sido por uma infecção viral ou mesmo por uma vacina. De novo, não vou entrar no profundo disso aqui, só estou, né, tentando construir um raciocínio aqui. Aos pouquinhos, ao longo dos vídeos, a gente vai montando um quebra-cabeça maior, né? A letra A, por exemplo, diz que quando um idoso deseja se proteger contra a gripe, a C fala sobre poliomielite, a D fala sobre sarampo, tudo viroses, né? Tudo vírus. A E fala sobre febre amarela. A prevenção contra viroses, a mais adequada, é a vacinação. Se você quer prevenir, se você quer prevenir uma epidemia ou uma pandemia como a da Covid, né? Você vai aplicar vacinação, porque o soro ele é indicado assim, quando você está num estágio ali que você precisa de um confronto rápido contra uma ameaça, né? E você não vai ter tempo para desenvolver uma resposta imune que muitas das vezes demora dias, né? Repara que se você quer prevenir uma epidemia, você não vai deixar as pessoas se contaminarem, você vai agir profilaticamente, você vai impedir que haja esse contágio, né? Que as pessoas desenvolvam as formas graves da doença para que haja um contágio. Essa que é a ideia da questão, mais ou menos, né? Enfim, uma questãozinha legal. Questão 20. Ela fala aqui do botulismo, que é uma intoxicação alimentar que pode levar à morte, como o próprio texto diz. E ela dá aqui alguns dados, né, sobre detalhes da dinâmica da reprodução das bactérias causadoras. Então, assim, o pH, essa reprodução ela é inibida em pHs ácidos, né, inferiores a 4,5, temperaturas altas, próximas a 100 graus, concentrações de sal, salinidade superior a 10%, presença de nitritos, nitratos. E, segundo o texto ainda, há uma relação entre o botulismo e o consumo de palmito em conserva, né? Não estou aqui demonizando o palmito, estou dizendo assim, o texto aqui está problematizando um problema, né, que aparentemente aconteceu ali em algum momento e que, enfim, mas não estou querendo aqui também, né, falar que o palmito é ruim ou não. Isso aqui foi um caso específico que a questão trouxe para problematizar. E, claro que os produtores de palmito, então, eles passam, né, a ter toda uma responsabilidade na produção do produto deles. Ahn, então, por exemplo, no rótulo de uma determinada marca de palmito, coloca lá que ele é feito, né, palmito açaí, diluído a 12% em água, com sal, né, diluído a 12% em água, ácido cítrico, olha só, salinidade, né, 12%, ácido cítrico, para diminuir o pH, de acordo com as normas da Anvisa, Vigilância Sanitária. O que eles estão querendo dizer para o consumidor com isso? Que são medidas contra o botulismo, né, se as bactérias são inibidas em pH ácido, então eles colocam um ácido cítrico para dar essa diminuída no pH. O sal, né, 12%, concentrações de sal superiores a 10%, inibe também as bactérias. Então, assim, eles estão dizendo para o consumidor que eles tomaram medidas contra essas bactérias. Então, o produto deles ah, ele é um produto seguro e confiável. E nesse caso aqui, o número 3 estaria incorreto porque acho que ela não tem uma relação direta com as bactérias, né? É um produto ecologicamente correto, de repente eles estão falando assim,
que eles replantam, que eles fazem replantio das árvores que eles de repente derrubam, né? Das palmeiras, que são palmeiras ecologicamente produzidas, coisas mais nesse tipo do que propriamente questão de saúde. Então acho que a ideia era essa. A questão 22 vai trazer uma doença, né, uma parasitose, a malária. Vai colocar pra gente que 99% desses casos no Brasil, por exemplo, ocorrem na região amazônica, lá no norte do país. É uma endemia, né? Ah, e os altos índices de malária nessa região podem ser explicados por várias razões, e a questão coloca assim, entre as quais. Então a pessoa vai ter que ver aqui nas alternativas qual a melhor explicação para o fato da malária ser tão recorrente lá na região norte. Eu, claro, trouxe aqui algumas imagenzinhas, né? Porque, que nem a gente comentou lá no primeiro vídeo de 98, né? Sempre prestar atenção. Quando vem uma questão assim de parasitoses, que envolvem um agente etiológico, repara que, de novo temos um vetor, né? Um inseto vetor. Então, assim, quem é o agente etiológico da malária? É o Plasmodium. Então, existem várias espécies de Plasmodium. Ah, então, assim, esse aqui é o que causa a doença, causa os sintomas. O inseto, o Anopheles, o mosquito, ele é um vetor. Ele não causa a doença, ele transmite a doença. Então, assim, ele pode ser uma peça-chave no combate à proliferação da doença, né? À disseminação da doença. Mas ele não causa a doença em si, ele apenas é um vetor do agente etiológico. E o ser humano como sendo um hospedeiro do parasito. Repara que o mosquito ele é um hospedeiro definitivo. O que isso quer dizer? O, o agente etiológico tem reprodução sexuada dentro do mosquito. Então ele é o hospedeiro definitivo. E o ser humano é um hospedeiro intermediário. Né? Não existe reprodução sexuada no ser humano. Ele pode se reproduzir de outras formas, assexuadamente, mas não sexuadamente. E a resposta certa seria a explicação, né? Temperatura elevada, muita chuva, porque o mosquito, né, depende de água, poças d'água muitas das vezes para se proliferar. Então, assim, a explicação mais adequada seria essa. Eu coloquei aqui uma exclamação aqui na B, porque a B fala de falta de saneamento básico propício, que propicia, né, o desenvolvimento do mosquito. E a B estaria errada, dando a entender que o mosquito depende de água limpa, né, de água não poluída para se proliferar. Realmente, esses mosquitos do gênero Anopheles, eles gostam muito de água limpa, assim como o Aedes aegypti, né? Água limpa e parada. Mas a gente não pode generalizar. O gênero Anopheles é um gênero diverso, com muitas espécies, e eu vou colocar um link na descrição para, por exemplo, um artigo que fala de uma espécie específica que gosta de água poluída, que gosta de uma aguinha suja. Só assim, para, né, pra gente não tomar tudo na natureza como mas como, né, preto e branco, como se tudo fosse muito correto, não. O gênero Anopheles é um gênero diverso e algumas espécies podem muito bem ah, gostar de uma água suja. Então a B seria, né, ela tá certa porque a via de regra ele gosta de água limpa. E as outras estão incorretas porque falam alguma besteira, né? Características genéticas da população, não tem nada a ver. Inexistência de predadores capazes de eliminar o causador, o mosquito no caso. O mosquito ele é um componente de uma cadeia alimentar lá. Ele tá inserido nisso. Não é que não hajam predadores. A questão não é essa. A EA diz que o Brasil é o único país do mundo que não implementou medidas concretas para interromper sua transmissão. O Brasil tem um plano bem eficiente, na verdade, de controle da malária, tanto que a malária é uma endemia na região norte. A gente tem bastante umidade, a gente tem o ambiente propício para o desenvolvimento de malária aqui no Sudeste, na Mata Atlântica. Eu acho que daria muito bem para ter malária aqui. E, no entanto, a doença, né, tem ficado presa lá. Acho que o Brasil está lidando bem com isso. Eu coloquei aqui para assustar vocês o ciclo do plasmódio. Isso aqui é para assustar mesmo, para vocês verem assim, se algum de vocês que está assistindo o vídeo nunca se deparou com isso aqui, isso é um ciclo de um parasito. É um ciclo complexo. Eu não vou entrar nos detalhes. Só quero circular aqui para vocês a reprodução sexuada acontecendo no ciclo que envolve o mosquito, ok? Aqui que os gametas, né, os gametócitos, que é uma das fases de vida do parasito, vão se fecundar. Repara que é um ser unicelular, né? E um se transforma num gametócito, e o outro num microgametócito, e eles se fundem como uma fusão uma fecundação de de gametas comum, né? E dão origem a um oocineto, que é como se fosse um zigoto, né? Se vocês gostarem disso aqui, recomendo a leitura. Vou colocar links também para o site que explica isso aqui. A questão 23. Essa questão foca ainda na questão da malária, né? E aqui ela está colocando como um problema o aumento no número de casos na malária num determinado período histórico do Brasil, né, nos anos 70,
que aumentou muito o número de casos na região ah, da Amazônia. E a questão tá tentando assim encontrar qual seria uma boa, quais seriam mudanças que aconteceram naquela região que poderiam explicar esse aumento de casos lá. A resolução, a letra C, um aumento na migração humana para fazendas, grandes obras, assentamentos e garimpos, que é a conquista, né, a migração das pessoas para uma região rica como é a Amazônia, que ao longo do tempo foi acontecendo, as pessoas foram começando a explorar mais aquele território, vendo que haviam, né, possibilidades lá de empreendimentos, de terras, né, de diversas atividades que até hoje, né, são até polêmicas algumas, como a mineração, por exemplo. Mas enfim, que era um território rico e era um território que tinha muitas possibilidades e as pessoas começaram a ir para lá em busca de oportunidades. E encontraram, obviamente, lá toda uma ecologia, todo um ecossistema que era estranho. E a malária era uma dessas coisas que foram problemáticas para esses seres humanos. Ahn, mas e os índios? As modificações radicais nos costumes dos povos indígenas que perderam a imunidade natural. Os índios nunca foram. Eu não vou elaborar muito nisso aqui, não, porque, né, claro, existem muitos detalhes complicados nisso. Mas não acho que seja necessariamente o que a letra D falou, não. Mas não vou entrar muito nisso, não, porque senão a discussão fica muito complicada e eu quero deixar o vídeo bem objetivo. Mas, assim, se vocês se interessarem por isso, leiam mais, porque é um tema bem interessante. Na questão 26, um tema também que se repete ao longo das provas, né? A preservação da biodiversidade. Aqui estão querendo criar bancos genéticos de sementes, óvulos e espermatozoides no intuito, né, de preservar alguma dessa riqueza, né, dessa variabilidade genética, melhor dizendo, dessa biodiversidade, certo? E o problema que a questão traz é o seguinte, apesar de os bancos preservarem, né, como vocês estão lendo aí, os espécimes em si, haveria ali um problema, né, seria questionável do ponto de vista ecológico e evolutivo. Por quê? Aí ela traz três afirmações. E vamos à resolução logo, sem mais delongas. A 1 e a 13 estão corretas. Não preservaria a variabilidade genética, porque por mais que você selecione muitas sementes, muitos gametas, no momento que você cria bancos, né, você está meio que pegando ali apenas uma parcela, um pedaço de uma variabilidade genética, que obviamente é sempre limitado, né? É só um pedaço, uma parte, uma fatia, uma parcela limitada do que é a variabilidade genética real de uma população. E a 3 diz que não reproduziria a heterogeneidade dos ecossistemas, também, né? Porque ele está pensando só na questão dos espécimes em si. Mas esses espécimes estão inseridos numa dinâmica ecossistêmica complexa que, imagina, a gente ressuscitar o mamute hoje em dia. Daria pra fazer? Acho que até dá. Mas esse animal, ele voltaria, né? Ele viria pro futuro num mundo diferente do que era o mundo que a espécie vivia. Então, assim, estaria deslocado da, da dinâmica ecossistêmica, de tudo aquilo que ele estava adaptado naquele tempo, né? Milhares de anos atrás. Mais ou menos essa é a ideia. E a 2 diz que isso dependeria de técnicas de preservação de embriões ainda desconhecidas. Isso aqui estaria errado. Eu pensei bastante nisso aqui. Eu acho que basicamente porque a gente sabe preservar embriões muito bem. Desde os anos 70, mais ou menos, a gente já tem técnicas bem modernas e avançadas de preservação de embriões. Então eu acho que isso aqui não seria algo correto. Acho que é só isso mesmo. Ainda no tema biodiversidade, a questão 27 traz aqui algumas questões, né? Proteger a biodiversidade pode significar. Aí tem aqui três afirmações, né? Eliminação da ação humana. E toda vez que eu leio isso aqui, eu penso que está escrito a eliminação da espécie humana. Enfim, como é a proposta da ecologia radical, é proteção das populações cujos sistemas de produção. Enfim, leiam tudo aí com atenção. A resolução é a seguinte. Lendo, vocês conseguem perceber que existem diferentes visões em jogo, né? Vocês têm visões mais radicais, como essa aqui, e tem visões que tentam, assim, dialogar mais, assim. Claro, existe a importância ecológica, mas também tem os interesses econômicos, né? Enfim, o mercado, né? Aquelas pressões comerciais e tudo mais, que não podem ser ignoradas, né? O mundo, vivemos num sistema capitalista que, enfim, tem suas demandas também, e a gente mesmo acaba, né, sendo culpado disso, porque a gente quer consumir, a gente precisa produzir produtos para consumir. Então, assim, não dá para só ter o olhar ah, rígido, né, da ecologia radical de, enfim, achar que é só a natureza e ponto final. Nós também somos parte da natureza e nós também temos que ter nosso conforto, nossa vida, né? Então, assim, a gente tem que saber equilibrar as coisas, né? Desenvolvimento sustentável é a melhor palavra para definir o que deveria ser a nossa
a nossa sociedade. Na questão 28, vocês podem dar uma lida aí, mas ela é uma questão bem simples. Ela é bem objetiva, assim, o padrão de diversidade das florestas tropicais se deve a vários fatores, entre os quais a resolução. Maior insolação e umidade, menor variação climática, né? São os fatores, assim, que determinam, né, esse padrão, esse tipo de floresta, de vegetação, que é as florestas tropicais. Riquíssimas, mas dependem disso, né? Dependem dessa umidade, dessa temperatura, né? Toda essa questão, até por causa da hidrologia, né? Que é o que, enfim, torna a floresta tropical essas abundâncias de biodiversidade e de riqueza ecológica. Na questão 29, vamos ter agora uma sequência de questões sobre água. Reparem que a água é um tema relevante, né? Essas provas antigas do Enem abordavam bastante o ciclo da água. Aqui é uma questão bem objetiva também. É uma questão assim que a pessoa tem que meio que. É uma questão de lógica. As atividades humanas interferem no ciclo da água, alterando. Acho que um pouco também de conhecimentos gerais, né? Conhecimento prévio no tema, ajudaria a pessoa a chegar à resposta. As ações humanas então interferem no ciclo da água, alterando a qualidade da água e sua quantidade disponível para o consumo. Justamente por diminuir a quantidade de água potável, né, da água boa para consumo. Reduzindo essa qualidade, a potabilidade da água, você diminui sua quantidade disponível para o consumo. Né? Nós dependemos da água potável para o nosso consumo e para nossa vida. Então, basicamente era isso. A questão 32, tá vendo que são questões, né, que têm esse cunho social, assim, esse cunho de tentar realmente trazer uma mensagem, né? Já traz aqui o tema da reutilização da água, que também é um tema, uma discussão super importante. De uma perspectiva econômica e ambiental, a iniciativa da reutilização da água, né, principalmente para o setor da indústria, é importante porque diminui a quantidade de água adquirida e comprometida pelo uso industrial. Repara que ela coloca da perspectiva econômica e ambiental. Então, assim, claro, ambiental, mas também, né, naquilo que concerne aos interesses dos empresários, né, das pessoas que detêm ah, os meios de produção. Então, aqui, né, os 3 R's: reduzir, reutilizar, reciclar. Questão 34. Usinas nucleares, um tema também recorrente, né? Repara que ela coloca aqui, no caso de se tratar de uma usina em funcionamento normal, eu adorei que eles sublinharam isso aqui, não sei por que eles fizeram isso. Talvez para dizer que é uma usina que não está em risco de, não é Chernobyl. Dificuldades para a pesca nas proximidades poderiam ser causadas pelo aquecimento das águas, né? Então, assim, como é que isso afetaria a pesca, ao funcionamento normal de uma usina? Aquecimento das águas utilizadas para a refrigeração da usina que alteraria a fauna marinha. Se vocês nunca viram como funciona uma usina, eu também não sou especialista nisso, usina nuclear, né? Eu coloquei uma imagem aqui, eu não sei se isso vai funcionar. Vamos torcer. Que é o famoso GIF, né? Então aqui nós temos o que seria, né, onde está o reator, onde está acontecendo ali a reação nuclear. Repara que essa reação nuclear ela gera um calor absurdo que nesse gerador de vapor aqui, né, esse vapor vai gerar turbinas que vai fazer um gerador de energia elétrica funcionar e abastecer de eletricidade em um determinado local. Esse vapor de água que movimenta a turbina, ele tem que ser condensado para retroalimentar o sistema. Nisso que você condensa esse vapor, essa água que entra, né, nessa bomba aqui, que passa para resfriar essa parte aqui, esse compartimento, quando ela volta quente, porque ela se aqueceu aqui ao resfriar, né, a água quente. Enfim, a lógica é essa: a água entra fria, resfria, condensa. Ela não entra em contato com a água lá, tá? Ela está dentro de um cano aqui, sistema de canos, né? E ela então, enfim, ela acaba resfriando aquele vapor de água que condensa e retroalimenta o sistema, e essa água volta para o ambiente quente, aquecida. E isso causaria então impactos nos ecossistemas que estão recebendo essa água quente. Na questão 45, é uma questão também simples, né? Conhecimentos prévios de combustíveis fósseis, relação, né, de combustíveis fósseis e combustíveis renováveis. A pessoa mataria essa questão aqui sem problema nenhum. No caso dos derivados do petróleo e do álcool da cana, a distinção entre um combustível fóssil e de um combustível de fonte renovável estaria em quê? Estaria na diferença da escala de tempo que demoraria, né, para a formação desse combustível. Então, o petróleo demora milhões e milhões e milhões de anos para chegar, né, no ponto de ser chamado de petróleo. Ele é um combustível fóssil, né? Ele tem uma origem orgânica que remonta de milhões de anos atrás. Enquanto que o álcool, né, que é extraído da cana-de-açúcar, por exemplo,
A cana-de-açúcar demora no máximo ali alguns meses, anos, vai. Eu não sei quanto tempo uma cana-de-açúcar demora para chegar ao ponto de arrancar, mas vamos colocar aqui meses, né? Comparando com os milhões de anos do petróleo, a cana-de-açúcar é uma fonte renovável, porque todo ano você consegue plantar uma quantidade de cana que vai ser, né, fonte de energia, de combustível. Essa aqui é a lógica, mais ou menos. Então é a questão geológica, a questão do tempo geológico. E acabou aqui, né? Ficamos por aqui. Questões nessa prova tivemos questões de ecologia, fisiologia, genética, imunologia, meio ambiente, microbiologia, parasitologia. Eu coloco isso aqui, né, para quem estiver de repente estudando de uma maneira organizada, né, saber mais ou menos os temas que mais caem. Vocês podem ir aí anotando, fazendo gráficos e relações. E nos vemos no próximo vídeo, onde comentaremos a prova de 2004.